A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querido aluno, a paz do Senhor, querido professor da EBD. Hoje nós estaremos conversando sobre a pré-aula de número 8 da revista A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Os nossos jovens estão estudando essa revista com esse tema durante esse trimestre. Hoje, então, lição de número 8, estaremos conversando um pouco sobre autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a autenticidade, um antídoto às paixões deste mundo. O nosso texto principal está em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, que diz: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o resumo da nossa lição, ele diz: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. E nós vamos conversar um pouco sobre o porquê que a amizade com o mundo ela resulta, né, em inimizade com Deus. Agora, dentro da nossa aula, você tem ali os objetivos, né, querido professor, que já tem todo o domínio das lições, que é compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo. Também explicar as consequências das paixões deste mundo e também destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Esses são os principais objetivos que nós temos dentro dessa nossa aula de número 8. A nossa introdução, né, já iniciando aqui conversando um pouco sobre a introdução e já sobre o ponto 1 também, a nossa introdução ela vai falar sobre alianças, né, que o crente, o cristão, ele não deve ter uma aliança com o mundo. Quando nós falamos sobre aliança, automaticamente, né, nos vem à mente um casamento. Quando nós falamos sobre casar, sobre aliança, ela envolve compromisso, envolve fidelidade, envolve intimidade, né? Envolve uma fidelidade mútua. Então, é importante nós termos esse conceito, professor, em mente, da aliança, o aliançar. Então, quando eu me aliancio, quando eu tenho uma aliança com alguém, através dos valores, dos princípios, né, eu acabo não conseguindo ter aliança com pessoas que tenham valores e princípios diferentes. Quando, por exemplo, nós fazemos uma aliança comercial com alguém, essa aliança ela é baseada nos interesses mútuos. Agora, alianças com pessoas que têm interesses completamente diferentes já teriam dificuldades, porque as pessoas fazem alianças baseadas naquilo que é mútuo, que é comum entre elas. Um casamento, por exemplo, ele acontece quando as pessoas alinham expectativa de futuro, alinham expectativas do próprio presente, né? Alinham as ideias, os valores, os princípios, né? Alinham os próprios gostos, por que não? Então a pessoa gosta da aparência física, gosta da forma de conversar mutuamente e acontece ali um casamento, acontece ali uma proposta de passar uma vida toda junta. Agora, é interessante que essa aliança ela pode começar a entrar em risco e até, por que não, colapsar, quando uma das partes dessa aliança começam a tentar alianças com pessoas que têm valores, que têm princípios, né, diferentes daquela, que começam a tentar fazer alianças que comprometem a primeira aliança. Então, uma vai de encontro com a outra. Elas chocam essas alianças. E nós vamos ver exatamente que quando nós vamos falar sobre Deus, sobre o mundo, nós estamos falando sobre uma aliança que nós temos com Deus. E que quando nós aliançamos-nos com o mundo, nós podemos entrar em choque com a nossa aliança com Deus. A amizade com o mundo, ela pode comprometer completamente a nossa amizade com Deus. No nosso ponto 1, nós vamos falar aqui de forma resumida, geral, né? Nós temos ali resistindo às paixões do mundo. Então, nós temos as principais paixões que nós temos são paixões egoístas, né, baseadas nos conflitos, nas disputas, especialmente quando nós falamos hoje no nosso mundo que nós vivemos, né, nós estamos falando sobre conflitos sobre bens materiais, sobre o dinheiro. A pessoa ela é egoísta, quer satisfazer a si. Então, nós temos que observar esse contexto em que nós vivemos e
pensar algumas notícias, algumas informações que nós vemos e trazer para os nossos jovens. E é interessante também fazer uma metodologia ativa com eles, né? Fazer com que eles participem da aula, eles tragam informações, notícias que eles veem, por exemplo, no dia a dia, de como as pessoas são egoístas, de como as pessoas elas pensam apenas em si. Bom, não é novidade, não é incomum nós percebemos famílias, por exemplo, que eram muito unidas, e de repente, às vezes um ente querido vem a falecer, e quando começam a dividir os bens materiais desse ente querido, começa a haver uma briga, a união desaparece. Né, o carinho, o amor que tinha na família parece que não existe mais, porque agora existe bens materiais, existe dinheiro envolvido. Então, é muito comum nós vermos isso. Heranças, né, sendo motivos de desavenças familiares e, por que não, tomam conta do noticiário muitas das vezes, até com homicídios, né, ou homicídio diretamente, né, sendo executado por uma das partes, ou então até mesmo encomendar um homicídio. Então, olha que nível que chega o ser humano quando ele pensa apenas em si. Olha que nível que chega o ser humano quando ele começa a disputar apenas por aquilo que ele quer. Quando nós estamos falando sobre cristãos, como nós estamos falando sobre um crente na palavra do Senhor, um crente em Deus, nós estamos indo muito além, né? Um cristão ele não pode disputar, ele não pode entrar em conflito. O cristão ele precisa ser pacificador. O cristão é diferente. Né? De forma alguma, né, professor, nós podemos permitir que dentro da nossa igreja, que dentro do nosso ambiente, nós tenhamos brigas por posições, por cargos. Né? Quanto mais briga por dinheiro, por bens materiais. Mas quando nós começamos a nos aliançar e a nos interessar com aquilo que o mundo oferece, nós podemos nos corromper. Agora, olha só que incrível, né? Quando nós falamos sobre essa soberba, né? essa ideia de satisfazer a si, quando nós falamos sobre o egoísmo, agora nós vamos para o segundo ponto da revista, para o segundo subtópico, que fala sobre problemas com falta de resposta na oração. Uma pessoa que tem o egoísmo no seu coração, uma pessoa que tem a soberba no seu coração, uma pessoa que está ensimesmada, ela não consegue sequer orar. Porque quando ela vai orar, ela ora pensando em si. Ela ora pedindo para que Deus resolva os seus conflitos em prol de si. Ela ora pedindo para que Deus resolva as suas angústias, para que ela seja a beneficiada. Então, se há um conflito, por exemplo, no ambiente em que ela está, ela não ora pedindo para que Deus resolva o conflito, ela ora para que Deus mostre que ela está certa no conflito. Ela ora pedindo para que Deus dê direção para ela, para que ela ganhe o conflito. E aí Deus não se agrada, Deus não ouve essas orações, né? Ou Deus não responde, melhor dizendo, essas orações. Então, a pessoa às vezes não sabe por que Deus não responde a oração, mas na verdade, a pessoa está gastando tempo, está gastando energia, pedindo apenas por si, orando apenas por si, batalhando apenas por si. Está, mais uma vez, por mais que de joelhos orando, mas aliançada com o mundo, em amizade com o mundo. Perceba, professor, que nós precisamos colocar isso na mente do nosso aluno, que não é porque ele está de joelho orando, não é porque ele está aparentemente participando dos ritos, que significa que ele é amigo do Senhor, que significa que ele tem amizade com Deus. Muitas vezes é muito pelo contrário, nós estamos ali, por vezes, pelos motivos errados. E nós também temos, né, que sondar o nosso coração, pedir para que Deus sonde o nosso coração e que não veja em nós um coração perverso, um coração mau, um coração aliançado com o mundo. Por mais que acreditando fazer as coisas para Deus, mas muitas vezes pelos interesses, pelos motivos equivocados. Agora, o nosso subtópico 3, ele traz esse título, vida prazerosa. Espera aí. Mas então é errado eu buscar uma vida de prazer, né, aqui na Terra, com uns prazeres. Poxa, é prazeroso nós termos ali uma abundância, né, dentro da nossa casa, nós buscarmos um bom salário, nós temos uma boa formação, temos um bom carro, uma boa casa, né, ser um empresário bem-sucedido, dar a possibilidade para a nossa família de estudar numa boa escola, de ter um bom plano de saúde. Né, você tem total liberdade para isso. Né? Deus nos dá total liberdade, e Ele como Pai, Ele quer que nós estejamos bem, que nós desfrutamos do melhor dessa terra. Agora, isso não pode ser a custo da amizade com Deus. Não podemos colocar em xeque a amizade com Deus para nós termos uma vida prazerosa. O grande problema é que para ter essa vida de conforto, muitas pessoas quebram princípios, ferem valores,
passam por cima de pessoas, vão contrário a tudo que a palavra do Senhor ensina. E muitas vezes até alcançam, terrenamente falando, um certo sucesso, alguns objetivos. Aparentam ter uma vida de prazer e de conforto, porém, aliançados com o mundo, aliançados com o sistema desse século. Que nós possamos ter no nosso coração a certeza de que, por mais que Deus queira tudo de bom para os seus filhos, Ele quer que nós estejamos aliançados com Ele. Nós não podemos buscar uma vida de prazer, de conforto, de riqueza, de prosperidade, a todo custo. Deus não nos impede de nós lutarmos por uma vida cômoda, por uma vida de crescimento espiritual, uma vida de crescimento profissional, uma vida de crescimento ministerial. Nosso desenvolvimento pessoal é importante. Agora, que não seja a nossa amizade com Deus o preço desse desenvolvimento. Que não seja a nossa amizade com Deus o preço desse crescimento, seja ele ministerial, seja ele pessoal, profissional, financeiro, né? Que a nossa amizade com Deus seja preservada acima de tudo. Agora voltemos à ideia do casamento. Eu pergunto para você, talvez professor que seja casado, ou que ainda não seja, mas se você está casado com alguém, eu sou casado, né? E a Sueli, ela não me impede de ter amigos, não me impede de ter pessoas no meu convívio, no meu trabalho, nos meus estudos, não me impede. Agora, desde que essa amizade, ela não fira, não coloque em desconforto a minha amizade com ela. Percebe? O nosso cônjuge, ele pode ter amigos, amigas, ele pode ter pessoas do seu convívio, é natural que ele se envolva com outras pessoas. E isso vai fazendo com que nós tenhamos uma certa tranquilidade, desde que em algum momento isso não gere uma desconfiança. Desde que em algum momento aquela amizade, aquela prática, aqueles encontros, as brincadeiras, né, vão fazendo com que uma das partes fiquem desconfortáveis. E a partir do momento que a parte que é aliançada começa a se sentir desconfortável, começa a esfriar aquele relacionamento. Por isso que muitas das vezes nós vemos que casais, para eles se reatarem os seus laços, uma das partes, elas precisam às vezes se afastar de algumas amizades, se afastar de algumas pessoas, se afastar de alguns companheirismos, para que ela possa reatar a confiança da pessoa amada, reatar a confiança daquela pessoa que ela tem uma aliança. Então, com Deus não é diferente. Nós temos uma aliança com Deus e Ele não impede nós de estarmos envolvidos nos ambientes sociais, de conquistar o nosso espaço, de conquistar a nossa vida financeira, de conquistar a nossa carreira profissional, ministerial, o nosso casamento, a nossa família, nossos bens materiais. Desde que essa busca por tudo isso não custe a nossa amizade, não custe a nossa aliança. Então, professor, nós podemos usar esse exemplo do casal, do casamento, em que todos podem ter uma liberdade maravilhosa, desde que não fira a pessoa que você tem uma aliança. Com Deus não é diferente. Ele pede uma fidelidade conosco, né? Deus nos ama e Ele pede que nós sejamos fiéis a esse compromisso, fiéis a essa aliança. Pois bem, nós vamos agora para o tópico 2. O tópico 2 fala as consequências das paixões deste mundo. A principal consequência é que o subtópico 1 nos traz é ignorar o zelo de Deus. Naturalmente, por conta da queda, naturalmente nós somos contrários a tudo o que Deus nos oferece. Nós somos naturalmente apaixonados pelo mundo, naturalmente apaixonados pelas coisas que o mundo nos oferece. E naturalmente nós aborrecemos a Deus. Estamos divididos dele, estamos separados dele, naturalmente por conta da queda. Então, aproximar-se de Deus é uma busca constante. Aproximar-se de Deus e agradá-lo é uma luta diária que o cristão precisa ter contra a sua própria carne, porque naturalmente, mais uma vez repito, nós queremos dar lugar, nós queremos tendenciar a carne, queremos tendenciar a sermos soberbos, né, a sermos egoístas, a entrarmos em discussões, em dissensões. Naturalmente, nós tendemos a defender
né, como diz o ditado, nosso próprio umbigo. E nós precisamos, como os cristãos que somos, aprender a lutar contra isso. Porque o subtópico de número 2 nos traz que Deus reprova o soberbo. Deus abomina. É algo que Deus odeia, o soberbo, o orgulhoso. Agora imagina alguém que está tentando aproximar-se de Deus, porém com orgulho, com soberba. Como nós falamos, uma vida de amizade com o mundo reflete em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nos nossos momentos ditos de momentos espirituais. Quando nós vamos dobrar os nossos joelhos, por exemplo, cheio de soberba, cheio de egoísmo, cheio de arrogância nos nossos corações. E Deus, ele aborrece. Deus, ele abomina. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós vamos naturalmente tendo um distanciamento de Deus à medida que eu me permito, que eu me entrego à inclinação da carne, a essas paixões que o mundo me oferece. Você já teve um amigo soberbo, um amigo arrogante? Alguém que você vai dar uma explicação, alguém que você vai dar um conselho, ele não aceita? Eu trabalho secularmente também como professor, como orientador na área educacional, treinando professores em um determinado segmento educacional. E uma das situações que mais tira a gente do sério, às vezes, é quando você está tentando explicar um conceito para alguém e esse alguém tem certeza que já sabe. E aí você fala uma frase e a pessoa replica, né? Ou faz o famoso, sim, 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 ok, não, já sei. Você tenta uma vez. Quando você vai tentar uma segunda vez e percebe que a pessoa não é aberta à explicação, você já fica um pouco mais receoso. Uma terceira vez, talvez você nem vai. Porque automaticamente aquela pessoa repele. Né? Aquela pessoa cria uma resistência. Bom, eu não vou falar com ela porque ela não me ouve. Porque ela é dona de si, é dona é dona de todo conhecimento. Dentro de um casamento, isso pode ser catastrófico. Dentro de uma amizade, isso pode ser desconfortável. Uma pessoa que toda vez que você vai falar com ela, ela já sabe. Toda vez que ela vai tomar uma decisão, é em cima de si, ela é egoísta. Então, o egoísmo, a soberba, a arrogância, não sei você, mas eu tenho dificuldade de lidar com pessoas assim. Tenho dificuldade de ter amizade com alguém assim. Não sei se eu tenho, eu não lembro agora no meu grupo de amigos próximos que tem alguém que seja arrogante, soberbo, egoísta. Porque nós temos dificuldades de lidar com pessoas assim, sabe? E nós somos naturalmente assim. Agora imagina nós querendo ter uma amizade com Deus, mantendo esse egoísmo, essa arrogância, essa soberba. Pensa, se você, né, se eu, que sou ser humano, não gosto de pessoa egoísta, soberba e arrogante, imagina Deus, que sabe que todos nós dependemos dele. Se eu, como professor, me incomodo quando eu sei que um aluno não sabe e ele não aceita a minha explicação, não aceita a minha ajuda, imagina Deus quando percebe que nós, que somos meros seres, sabe, simples criaturas, e achamos que sabemos de tudo, achamos que somos maiores do que os outros, temos coragem de dobrar o joelho e entregar, né, como se fosse um filho birrento entregando um filho, um irmãozinho para o pai, né? De, Deus, fulano de tal, né? Porque, Senhor, entra na minha causa. A gente, não que nós não possamos pedir para Deus intervir por nós, me entenda. Mas, às vezes, nós achamos que todas as vezes que nós vamos orar, nós temos razão. E a oração é um antídoto contra as paixões desse mundo, conforme nós vamos ver na sequência. Aquele que chega com humildade na presença de Deus, aquele que chega com o coração despedaçado na presença de Deus, esse acha misericórdia, esse encontra amizade com Deus. É muito importante nós termos essa consciência de que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ignorar as paixões carnais. Quando nós somos cheios do Espírito Santo e reconhecemos a nossa miséria, a miséria que é a nossa humanidade, quando nós reconhecemos que é só pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé, começa a não fazer nenhum sentido a arrogância, começa a não fazer nenhum sentido ser soberbo, começa a não fazer nenhum sentido ser egoísta. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos cheios de Deus, nós começamos a perceber que se não for Deus nas nossas vidas, se não for essa amizade que nós temos com Deus, nós estaríamos
completamente perdidos. Muito bem, vamos agora, querido professor, para o tópico 3. Tópico 3, que é a submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. E nós temos aqui o subtópico 1, submissão a Deus e resistência ao diabo. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos submissos a Deus, nós temos a possibilidade de resistir ao diabo. Resistir às paixões desse mundo. Então, o diabo e suas ferramentas, eles podem ser fortes, mas eles podem ser resistidos por aquele que está submisso ao Senhor, por aquele que mantém a sua amizade com Deus. Que nós possamos ter essa atitude voluntária, essa atitude de estar submetido a Deus e estar resistindo ao diabo. É muito interessante que nós, como professores, nós como crentes em Cristo, nós como jovens, né, professor, que vai estar falando para os seus jovens, nós tenhamos essa consciência de que não existe uma força, não existe uma tentação, não existe uma inclinação maior que possa derrubar aquele que escolheu estar aliançado com Cristo, a estar aliançado com Deus, aquele que escolheu resistir ao diabo. Então, nós temos que ter a consciência de que, claro, Deus é misericordioso. Se nós cairmos, Ele levanta aquele que se arrepende. Porém, nós temos que ter a consciência de que Deus está preparado, Deus está disposto, disponível para nos abraçar, nos segurar e nos sustentar enquanto nós resistimos ao diabo, e nós não iremos cair, nós não iremos sucumbir. Nós temos o nosso subtópico 2, submissão e humildade. Olha só agora, duas palavras completamente diferentes do que nós vimos até aqui. Submissão e autoridade. É o oposto, né, ao que nós estávamos vendo sobre orgulho, arrogância, insubmissão. Nós estamos falando agora sobre submissão e humildade. Apenas um coração que tem o Espírito Santo consegue tirar a si mesmo do centro. Consegue tirar a si mesmo dos holofotes, né? Muitas vezes, e aí a gente pode trazer diversos exemplos, por exemplo, do campo missionário, ou diversas pessoas nas nossas próprias missões dentro das cidades mesmo, nossos evangelismos, sobre quantas pessoas que se entregam em prol do outro, se entregam em prol de um grupo de crianças, um grupo de idosos, de um grupo de pessoas que estão enfermas em um hospital, pessoas que se abrem mãos dos seus sonhos, abrem mãos dos seus projetos para entregar-se a um projeto muito maior. Porque diante de uma amizade com Deus, diante dessa aproximação com Deus, ele entendeu que esse amigo que é Deus, que esse amigo que é o Espírito Santo, tinha um projeto para ele. E ele entendeu e abriu mão dos seus próprios projetos. Não só para dar lugar à obra que Deus tinha na vida dele e na vida das pessoas, mas também para que pessoas fossem abençoadas. Para que ele não estivesse no centro das bênçãos a ser recebidas, mas para que ele fosse um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Olha que interessante. Muitas vezes, agora, nós oramos para nós sermos o fim das bênçãos. Para que, como se do céu até nós, tivesse uma tubulação em que Deus enchesse de bênção e nós fôssemos a caixa d'água que se enchesse com essas bênçãos. Mas quantos de nós, com humildade e submissão, precisamos pedir a Deus para que Deus não nos faça apenas um receptor das bênçãos, mas também um canal de bênçãos através das outras pessoas. Para que pessoas venham ser beneficiadas através da nossa prosperidade, para que pessoas venham ser beneficiadas através do nosso ministério, para que pessoas venham ser beneficiadas, alcançadas através da nossa inteligência, através do nosso conhecimento. Então, que o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, não seja usada apenas para engrandecer a nós, que o nosso ministério não seja utilizado apenas para nos colocar num holofote, que o nosso dinheiro, a nossa prosperidade não seja usada apenas para cada vez mais aumentar a desigualdade, para cada vez mais aumentar quem sabe, né, para que as pessoas olhem para mim e vejam o meu carro, vejam a minha casa, mas que para que pessoas que estão ao meu redor recebam da parte de Deus as bênçãos através da minha vida.
através do nosso ministério, através do nosso ensino, através das nossas finanças, que as pessoas possam ser abençoadas através das nossas vidas. Que nós não sejamos apenas o fim, mas também sejamos o meio. E o subtópico 3, do tópico 3, nós temos submissão e renovação da mente. Olha só que interessante. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Olha, você já conhece, decor, já pregou, já ensinou sobre isso. Que nós não vamos nos conformar com o mundo, mas renovar a nossa mente. Renovo diário da nossa mente. E por que isso é importante? Nós podemos, quem sabe, fazer essa dinâmica com os nossos jovens, levar ali uma massinha de modelar e uma forminha, uma forma qualquer, uma forma em formato de coração, de estrela, ou qualquer objeto. E nós podemos pegar aquela massa e dizer, olha, essa massinha aqui de modelar é você, jovem. E quando o inimigo lança as suas ferramentas, quando o mundo com suas paixões vem fortemente contra nós, às vezes eles nos deixam marcas. Então você pode pegar aquela forminha e bater na massinha, e ela vai deixar um formato na massinha. Porque é natural. Quando nós estamos num ambiente em que as pessoas têm palavreados diferentes, é muito comum, às vezes, nós nos acostumarmos com aquele palavreado. Quando as pessoas têm comportamentos diferentes, é muito comum nós começarmos a achar natural aquele comportamento. Primeiro, nós começamos a achar natural. Depois, nós começamos, às vezes, a replicar o comportamento. O comportamento, a fala, né? E depois o modo de pensar. Então, de tempos em tempos, nós precisamos pegar essa massinha e renovar ela, amassar ela, alisar novamente, para que as marcas desse choque com as paixões do mundo não fiquem permanentes nessa massinha. Essa massinha somos nós. E nós precisamos constantemente renovar, constantemente alisar, tirar as marcas desse choque com o mundo. Então, nós não vamos nos conformar. Então, quando o inimigo vem e lança, através do contato social, através de pensamento, através da mídia, através de qualquer maneira que confronte o jovem, confronte as nossas vidas, ele lança, ele deixa uma marca, ele conforma, ou seja, ele adere à forma. Então, veio um formatinho de estrelinha, a massinha aderiu ao formato da estrela por causa do choque. Ela se conformou, aderiu àquele formato. E ela precisa ser renovada. E como que nós renovamos isso? Nós renovamos quando nós começamos a comparar a nossa vida com algo que é perfeito. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, ler a sua palavra, não apenas para estudar e para dizer que nós conhecemos, mas para nela enxergarmos o que está de diferente em nós. Opa, esse formatinho que está aqui na minha vida não está condizente à palavra do Senhor. Esse formato que está aqui em mim não está condizente ao que está escrito na palavra de Deus. Não está condizente ao que Cristo queria que eu fosse. Não está condizente a essa figura que é Cristo. Está diferente. Então tem algo que eu preciso melhorar aqui. Quando eu começo a orar com humildade e submissão na presença de Deus, eu começo a pedir perdão pelos meus pecados, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Quando eu abro mão do egoísmo, da arrogância, o Senhor começa a falar ao meu coração e começa a me mostrar onde estão as formas das paixões do mundo em mim. Quando eu começo a fazer um propósito de jejum, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre isso, gente, porque o jejum ele é extraordinário. Muita gente acha que o jejum é para que nós ficamos mais poderosos, para que Deus faça mais, para que parece que Deus vai ficar mais poderoso, mas a grande realidade é que o jejum tira os moldes do mundo em nós, tira os formatos do mundo em nós. Eu cito como exemplo alguém que faz um jejum de um dia todo. Ele está acostumado a levantar pela manhã, 7 horas da manhã, tomar o primeiro café. Lá para umas 10 ele come alguma coisinha. Lá para meio-dia ele almoça. 3 horas da tarde ele come de novo. Lá para umas 6, 7 horas ele toma um cafezinho. Lá para umas 10 horas da noite ele come de novo. Aí imagina que essa pessoa, nesse dia, ela resolve fazer um período de jejum. Quando vai dar 7 horas da manhã, naturalmente o corpo vai pedir para comer. E ela vai lembrar que está em jejum. Lá para umas 10 horas o corpo vai pedir de novo, ela vai lembrar. Meio-dia, ela vai lembrar. 3 horas da tarde, ela vai lembrar. Porque o corpo vai lembrar que tem que comer e ela tem que lembrar que está num período de consagração. E quando nós estamos num período de consagração, nós não temos coragem de fazer algo que desagrade a Deus. Porque de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, o corpo está me lembrando
mas eu estou lembrando o corpo, que existe um propósito maior. E aí, se por acaso, lá pelas 10 horas da manhã, o jovem estava assistindo algo que não era muito interessante ali no celular, o corpo lembra que tem que comer, automaticamente você lembra o corpo que você está no propósito e você fala, isso que eu estou assistindo não faz sentido com alguém que está num período de consagração e de busca por amizade com Deus. Isso aqui, talvez, algumas coisas que eu estou assistindo, já é o formato das paixões do mundo em mim. Talvez, lá meio-dia, você está conversando numa roda de amigos e de repente você lembra, opa, estou com fome. E automaticamente você lembra que está com fome, você vai lembrar que está em consagração, está no período de busca, de jejum. E aí você vai falar, poxa, alguém que está no período de busca, de jejum, de consagração a Deus, não deveria estar escutando essas piadas aqui, rindo, participando. E você vai percebendo que nos outros dias em que você não estava em um jejum, que você não estava ali numa consagração a Deus, você percebe que, poxa, você estava acostumado com aquilo, acostumado com aquele vídeo, acostumado com aquelas piadas, acostumado com aquela brincadeirinha de duplo sentido, que no dia da sua consagração, no dia do seu jejum, aquilo te angustiou, porque não fazia sentido. Aí você percebe que existem alguns formatos em você. E com submissão, com humildade, com arrependimento, nós pedimos para Deus, Deus, nos livra desses formatos. Nos livra dessas marcas que já estão em mim. Então que o Senhor possa te orientar, professor, para trabalhar essas dinâmicas, esses exemplos com os seus alunos e trazer para eles uma consciência de que muitas das vezes as paixões do mundo já não são tão assustadoras para muitos de nós, porque na verdade já estão marcadas em nós, já bateram tão forte em nós, e faz tempo que nós não fazemos um reflexo, uma reflexão, faz tempo que nós não fazemos uma análise, porque talvez faz tempo que nós não oramos com humildade e submissão, faz tempo que nós não pegamos a palavra de Deus para que ela seja luz nas nossas vidas, faz tempo que nós não tiramos um dia de consagração a Deus, para que Ele possa fazer uma análise de como nós estamos nos comportando. Professor, que Deus te dê graça para usar essas dinâmicas, esses exemplos, essa aula, para que nossos alunos possam ter total consciência de que eles precisam ser amigos de Deus. Porque se assim não for, se eles forem amigos do mundo, o mundo jaz no maligno. As paixões do mundo nos engolirão. E farão que muitas vezes nós nos sintamos as pessoas mais prósperas, alegres e felizes do mundo, mas na verdade, completamente rompidas as nossas conexões com Deus. Que Deus, com sua graça e com sua misericórdia, te faça, professor, guiar esses alunos por um caminho de amizade para com Deus. Fique todo com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço. A paz do Senhor.